paz do Senhor para adolescentes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória. E eu sou o Matheus. E nós somos professores aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, no estado do Espírito Santo, no Brasil. Eu quero desejar as boas-vindas a você que nos visita. Quero convidar a você a curtir, a compartilhar, a comentar, a se inscrever e a ativar as notificações do nosso canal para não perder nenhum vídeo. Isso mesmo, Matheus, porque aqui no canal da nossa igreja tem aula para todas as idades e você pode acompanhar aula por aula, fechado? Pessoal, a gente não pode se esquecer de pegar a nossa Bíblia, a nossa revista e a nossa oferta. Não é mesmo, Vitória? Muito importante cada um desses itens. E uma coisa que a gente não pode esquecer também é de orar. Senhor Jesus, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui e aprender sobre a Tua palavra. Nos ajuda a aprender tudo o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor adolescentes, meu nome é Matheus e eu estou aqui para gravar mais uma leitura bíblica que se encontra em Atos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E esse foi mais uma leitura bíblica. Tchau, adolescentes! Bom, e hoje nós estamos na aula de número 5 da classe dos pré-adolescentes. E o tema da lição de hoje é o mover do Espírito Santo na casa de Cornélio. Matheus, o que aconteceu nesse lugar? O que será? Vamos descobrir. Então, pré-adolescentes, antes de falarmos a respeito do acontecimento, do mover do Espírito Santo na casa de Cornélio, é necessário que nós entendamos todo o contexto que se passa no texto de Atos 10, que é o texto base desta lição. E para entender esse contexto, nós precisamos voltar um pouco na história. Na realidade, nós vamos voltar lá em Moisés. Quando o Senhor deu a lei para Moisés, ele deixou claro que alguns animais o povo não poderia comer, e esses animais seriam considerados impuros. Matheus, peraí. Que negócio é esse de animais impuros? Não ia poder chegar perto, não ia poder comer, não ia poder ter... Eu não sei se eu não entendi. Você não entendeu, Vitória? Claro que não. Então calma aí, a gente vai entender agora ali. A paz do Senhor para adolescentes, eu me chamo Ana Clara e hoje estamos aqui para mais um momento de curiosidades. Você sabia que, segundo a Bíblia, certos animais eram proibidos de serem comidos? Vamos ver quem eram esses animais da lei de Moisés. As regras aparecem em Levítico 11 e Deuteronômio 14 e faziam parte das leis que Deus deu a Israel para se manterem puros e separados de outros povos. Primeiro, animais terrestres. Só podiam comer animais que tinham casco fendido e ruminasse. E os animais proibidos de comer eram porco, camelo e lebre, porque só cumprem uma das duas regras. Segundo, animais aquáticos. Eram permitidos comer os que só tinham nadadeiras e escamas. E os proibidos eram ostras, camarão, polvo e tubarão, todos impuros. Terceiro, as aves. As aves impuras incluíam águia, corvo, abutre, coruja, falcão e até morcego. Geralmente, as aves de rapina e carniceiras eram proibidas. Quarto, insetos e rastejantes eram permitidos. Só alguns insetos como gafanhoto e grilo, mas e os répteis, as cobras e os insetos rastejantes, todos impuros. Essas leis tinham valor espiritual e de saúde. Hoje, com Jesus, os cristãos não são mais obrigados a segui-las. Marcos 7,19 e Atos 10. Mas elas mostram como Deus cuidava até da alimentação do seu povo. E esse foi o nosso momento curiosidade para adolescentes. Tchau! Entenderam aí, pré-adolescentes? O porquê que eles não poderiam comer aqueles animais era tudo uma questão de santidade. Eles precisavam se diferenciar dos demais povos. Mas aqui acontece uma coisa engraçada nesse texto. Pedro, ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, e em um período de oração ele tem uma visão. E nesta visão, ele vê como se um lençol, amarrado pelas 4 pontas, descesse do céu. E dentro deste lençol continha estes animais impuros. E durante essa visão, Pedro ele escuta uma voz dizendo que ele matasse
e comesse aqueles animais. Isso deixou Pedro um tanto quanto surpreso, e no meio disso tudo Pedro negou a comer. Afinal, ele fora sempre ensinado que ele não poderia se alimentar daqueles animais, uma vez que eles são impuros. E quando Pedro se nega a comer, a mesma voz o responde, dizendo: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E no meio disso tudo, Pedro ficou sem entender. A visão se passou e ele continuou sem entender. Na realidade, Pedro só iria entender depois, quando os homens de Cornélio chegassem onde ele estava hospedado para o chamar. Vocês sabem quem foi Cornélio? Pois é, Cornélio foi um homem muito importante. Ele acreditava em Deus e ele fazia orações constantemente. Em um desses momentos de oração de Cornélio, um anjo apareceu a ele e deu um recado. O recado era: Cornélio, você precisa ir atrás de Pedro. Sim, o apóstolo Pedro. E sem demorar absolutamente nada, Cornélio já mandou os seus homens irem em busca de Pedro. E o anjo deu todas as coordenadas. Ele disse que Pedro estava na casa de um homem chamado Simão, curtidor, que morava na beira do mar. Ou seja, sempre desde o início até o final da Bíblia e de toda a nossa história, Deus ele sempre faz todas as coisas perfeitas. Assim como Deus revelou tudo o que era para Cornélio fazer, Deus também preparou o coração de Pedro para aquilo que estava por vir. Então, com esse pedaço da história, a gente pode entender e tirar como lição que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável em tudo o que acontece. Como a gente já entendeu, Pedro havia tido uma visão que deixou ele um pouquinho confuso do que estava acontecendo. Então ele começou a perguntar ao Senhor: Pai, o que significa isso? Por que eu vi tudo isso? Ele teve muitos questionamentos. Então, mais uma vez, o Espírito Santo direcionou todas as coisas e revelou a Pedro que 3 homens iriam procurá-lo e iriam levá-lo até a casa de Cornélio. Logo que esses homens chegaram, eles já se identificaram e Pedro entendeu e sabia quem eram aqueles homens. No momento em que tudo aconteceu, em que Pedro teve aquela visão, com certeza a mente dele fez uma certa acepção de pessoas. Mas será que Deus faz acepção de pessoas? Estamos aqui com o Samuel. Samuel. Deus faz acepção de pessoas? Não, por causa que tem uma passagem na Bíblia que eles perguntam que por que Jesus estava comendo com os pecadores. Aí Jesus fala que ele fica com os pecadores porque eles são os que precisam de arrependimento. Então, mesmo a gente sendo pecador e não crendo em Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele se importa com a gente. Estamos aqui com a Israel. Israel. Deus faz acepção de pessoas? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira em Deus seu Filho unigênito para que todos naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos aqui com o Arthur. Arthur. Deus faz acepção de pessoas? Não, porque ele escolheu cada um de nós como especial e ele ainda entregou seu filho para morrer por nós em uma cruz. Pois é, pré-adolescentes, Pedro ele entendeu que ele precisava renunciar todo o preconceito religioso que dominava sua mente. Deus mostrou a Pedro que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas recebe todos aqueles que decidem fazer o bem e o que é certo. Ou seja, a salvação também se estendia aos gentios. Agora, voltando um pouquinho lá em quem é Cornélio. Cornélio, ele era um centurião da corte romana. Mas você sabe o que é um centurião? Vem comigo. Paz, Senhor, pré-adolescentes. Meu nome é Luara e eu tô aqui para mais um Você Sabia? E hoje vamos falar como era a vida de um capitão no exército romano. Na Roma Antiga, um capitão do exército era chamado de centurião. Ele era responsável por comandar cerca de 80 a 100 soldados. E era como um professor bem bravo, que fazia todo mundo obedecer. Já no quesito riquezas, o centurião ganhava muito mais dinheiro do que um soldado comum. Ele podia ter escravos, terras, roupas caras e até uma casa grande. Muitos deles ficavam ricos depois de várias batalhas. E agora, sobre o poder e status que eles tinham, seu centurião dava muito respeito.
Ele era tratado com admiração, podia dar ordens e até influenciar decisões importantes. Era como um líder militar famoso da época. Sobre seus status social, os centuriões não eram da nobreza, mas tinham um status alto. As pessoas viam como herói de guerra e muitos conseguiam subir na vida e virar senadores ou governadores. E para acabar, vai 3 curiosidades. Primeira, eles usavam uma crista no capacete na horizontal, diferente dos outros soldados, para serem facilmente reconhecidos. E segundo, eram muito treinados e exigiam disciplina total. Se um soldado errasse, o castigo podia ser bem duro. Terceira, tinham que saber ler e escrever, pois cuidavam de relatórios e mapas. E esse foi o nosso Você Sabia para adolescentes. Tchau! Quando nós olhamos para quem era Cornélio, nós vemos que ele não precisava se importar com a religião, mas mesmo assim ele era zeloso, tanto com as orações quanto ao dar as esmolas. E não apenas ele, mas a família de Cornélio também era muito dedicada nesses serviços e no praticar de boas obras. Mas ainda que Cornélio e sua casa tivessem todas essas obras piedosas, eles não conheciam a Jesus e o Espírito Santo em sua plenitude. E ainda que Cornélio e sua família não fossem hebreus, eles eram muito respeitados por este povo. E além disso, Cornélio ensinava os seus filhos a seguir os caminhos de Deus, assim como os pais hebreus ensinavam seus filhos. Quando nós olhamos a história de Cornélio e de sua família, nós temos aqui um exemplo a ser seguido de temor e de observação da lei de Deus. Assim como Cornélio e a sua casa, nós precisamos ter a urgência de ler e meditar nas Escrituras e na Palavra de Deus. Percebam que a família de Cornélio dedicava sua vida em fazer boas obras, em ajudar os pobres e os necessitados. E Deus viu e recebeu a obediência daquela família e providenciou a bênção da salvação e do batismo no Espírito Santo que faltava naquela casa. Olá, galerinha! Vocês já imaginaram o Espírito Santo descendo na nossa casa? Pois é, aconteceu na casa de Cornélio. Era justo, homem de oração, de jejum e ofertava na casa de Deus. Ele teve a visita de um anjo. O anjo mandou chamar Pedro. Pedro veio, pregou para eles e o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, profetizavam e adoravam a Deus. Do mesmo jeito que o Espírito Santo desceu em Atos 2 sobre os apóstolos, também desceu sobre Cornélio, que era um centurião romano. Olha que coisa linda! Era um filho de Jafé. Veja, Filipe pregou para um filho de Cão, que era o tesoureiro da rainha Candace da Etiópia. E agora Pedro está pregando para um filho de Jafé, um habitante da Europa, alguém que era romano, estava recebendo na sua casa o poder de Deus. Ele chamou os vizinhos, chamou os amigos e todos foram salvos. Que coisa linda! Que nós possamos fazer isso nas nossas casas, chamar os vizinhos, chamar os amigos, fazer um culto e pedir o Espírito Santo que venha sobre eles, para que sejam salvos e cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo desça sobre vocês e que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Amor. Então nós aprendemos que quando praticamos boas obras, nós emprestamos ao Senhor e Ele nos devolve o bem que nós fazemos. Deus, Ele vê
o nosso coração e as nossas intenções. E foi exatamente assim que o Senhor fez com Cornélio. Ele viu as boas intenções e como aquela casa servia a Deus com responsabilidade. Por isso, o Senhor direcionou Pedro até aquela casa para que ele pudesse explicar todas as coisas e como funcionava o Evangelho. Cornélio, mesmo antes de ser batizado com o Espírito Santo, já era totalmente temente a Deus. Mesmo não conhecendo nada sobre o Evangelho, Cornélio abriu o seu coração para entender as verdades da palavra de Deus. Deus usou Cornélio e sua família para abrir as portas do Evangelho para nós, os gentios. E através deste acontecimento, Pedro entendeu que a salvação oferecida por Cristo não estava apenas restrita ao povo de Israel, mas estava estendida, oferecida a todo aquele que acreditasse e cresce no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Quando Cristo surgiu pregando o Evangelho, os seus discípulos acreditavam que a salvação ou a pregação do Evangelho deveria se manter restrita apenas ao povo de Israel. Entretanto, como nós vemos na palavra, o apóstolo João falando isso, que Deus entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Deus manda Pedro à casa de Cornélio, é para mostrar isso, que ele não faz distinção de pessoas, mas está disposto a salvar a todos e a derramar do seu Espírito sobre todos. Pré-adolescentes, Deus surpreendeu o apóstolo Pedro. Ele pensava que quando chegasse na casa de Cornélio, ele encontraria uma casa cheia de ídolos e elementos que fizessem menção à cultura grega daquela época. Mas ele não encontrou nada disso. Ele encontrou uma família devota e sedenta para ouvir sobre o Evangelho. E eu quero trazer uma reflexão para vocês. Da mesma forma como essa família estava sedenta, existem pessoas do seu lado que também estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. E você está esperando o quê para falar do amor de Jesus e dizer que ele se entregou em uma cruz dolorosa por amor não só a você, mas a todos que estão na sua volta. Nesse momento eu quero te convidar a deixar de lado todo tipo de preconceito e deixar a ousadia e a obediência que vem da parte do Senhor tomar o seu coração. Para pregar o Evangelho, não importa a quem, não importa a hora e não importa aonde for. Em nome de Jesus, que aonde você esteja, na sua escola, no meio da sua família, em qualquer lugar que você for, a palavra de Deus te acompanhe e que você pregue sem vergonha e cheio de ousadia. Amém? E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor para adolescentes. Meu nome é Isaac e eu vou fazer o quiz para ver se vocês prestaram atenção na aula. Primeira pergunta: o que Pedro viu em sua visão que deixou surpreso? A. Um leão com asas voando sobre Jerusalém. B. Um lençol cheio de animais considerados impuros descendo do céu. C.
Um templo feito de ouro com anjos cantando. B. Um exército romano vindo em sua direção. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a alternativa certa é a letra B. Um lençol cheio de animais considerados impuros descendo do céu. Pergunta de número 2. O que Deus ensinou a Pedro com a visão dos animais? A. Que a lei alimentar dos judeus já não via em missões. B. Que poderia comer qualquer animal por causa da fome. C. Que deveria separar os puros dos impuros entre os povos. D. Que Deus purifica o que deseja e não faz exceção de pessoas. Tempo na tela. Tempo esgotado. A alternativa certa é a letra B. Deus purifica o que deseja e não faz exceção de pessoas. Pergunta de número 3. Por que Pedro foi enviado à casa de Cornélio? A. Porque Cornélio temia a Deus e precisava ouvir o evangelho? B. Porque Cornélio desobedeceu a Deus? C. Porque Cornélio queria doar dinheiro à igreja? D. Porque Cornélio era judeu e precisava de ajuda? Tempo na tela. Tempo esgotado, e a alternativa certa é a letra A. Porque Cornélio temia a Deus e precisava ouvir o evangelho. Pergunta de número 4. O que aconteceu quando Pedro pregou na casa de Cornélio? A. Alguns aceitaram, mas ainda um pouco incrédulos. B. Cornélio pediu provas antes de crer. C. Todos creram e receberam o Espírito Santo ainda durante a pregação. D. Pedro foi questionado por estar pregando a gentios. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a alternativa certa é a letra C. Todos creram e receberam o Espírito Santo ainda durante a pregação. Pergunta de número 5. Quem era Cornélio segundo o livro de Atos dos Apóstolos? Letra A. Um pastor judeu que pregava em Jerusalém. Letra B. Um cobrador de impostos que se arrependeu. Letra C. Um centurião romano que acreditava em Deus. Letra D. Um pescador que virou apóstolo. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a alternativa certa é a letra C. O centurião romano que acreditava em Deus. E esse foi nosso quiz. Tchau para adolescentes! Então, pré-adolescentes, nós chegamos ao final de mais uma aula, mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você, assim como falou com Cornélio. Mas, Vitória, antes da gente terminar, a gente tem que fazer alguma coisa, não tem? Orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por esta aula, que o Senhor continue conosco, falando com a gente, e que o Senhor faça as tuas obras em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Tchau, pré-adolescentes. adolescentes. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. 1, 2, 3 e... Não vai dar, eu entrei todo corcunda porque eu achei que eu ia... Embolei. Na minha mente eu embolei. Mas eu falei certo, não falei? Eu quero desejar umas... Estão na sua volta. Ah, não tô conseguindo! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.